Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 24/10, sábado, que é o dia que eu tô fazendo o vídeo para vocês. Nossas aulas presenciais começarão a retornar dia 3 de novembro, vocês já estão sabendo pelo jornal. Não sabemos ainda como será esse retorno, o que nós sabemos, a direção vai avisar a gente, né? Como vai avisar vocês, os alunos. O que nós sabemos é que as aulas online têm que continuar da mesma maneira. Por quê? Nós teremos 20% dos alunos na escola, os outros 80% estarão em casa e tem que continuar as atividades. Então é importantíssimo que vocês façam as atividades de todas as disciplinas nesse último bimestre, principalmente porque eu estou falando com vocês agora que estão no terceiro ano, né? Então é um ano mais complicado, digamos assim. Então não desanimem, continuem fazendo, tá bom? Eu pensei um formulário simples. A minha ideia é que todos vocês consigam tirar uma nota adequada, mesmo sem eu estar junto para explicar. Então eu tento fazer aqui uma explicação que vocês utilizam para responder o formulário para que todo mundo consiga fazer com uma certa tranquilidade, tá bom? Não estou dificultando. Eu já falei isso nos outros vídeos, vou continuar falando. Hoje a gente vai estudar o ar atmosférico como mistura de gases, que é o que a gente começou na semana passada. Bom, eu tenho como principal característica, né, da formação, da composição da atmosfera do nosso planeta, o nitrogênio, que é a maioria, é por volta de 78% a composição, e oxigênio, que é 21%. O que quer dizer essa relação? O nitrogênio, ele é um gás inerte. Isso quer dizer que ele não reage com a maioria das substâncias. Então, ele é um gás que deixa a atmosfera estável. Já o oxigênio, o gás oxigênio, como vocês se lembram, ele é o comburente das reações de combustão, das reações de explosão. Se vocês pensarem um pouquinho, o oxigênio, ele é muito importante para a nossa respiração, né? Sem ele, os animais que precisam respirar o oxigênio não existiriam. Então, só que em contrapartida, ele é o que ajuda, digamos assim, a explosão. Então pensem, se a gente tivesse essas porcentagens invertidas, fosse 78% de oxigênio, a atmosfera do nosso planeta ia viver explodindo. O que não poderia ter a vida no nosso planeta como a gente conhece. Então, um dos motivos da gente ter a vida da maneira que a gente tem no nosso planeta é relacionada com essa porcentagem aqui, 78% de nitrogênio. Não poderia nunca ser o contrário. Então tem duas perguntas muito distintas que a gente pode fazer para vocês, alunos. Qual é o gás mais importante para o ser humano? A resposta de vocês, o gás oxigênio. Qual é o gás mais abundante na atmosfera terrestre? A resposta de vocês, o gás nitrogênio. Então, são perguntas distintas, ok? O restante o restante dessa porcentagem aqui, para completar 100%, é formado por todos os outros gases que vocês pensarem. Gases nobres, gás carbônico, poluição, todos os poluentes estão nessa pequeníssima fração. Aqui eu tenho uma tabela com todos os valores de temperatura de ebulição e temperatura de fusão dos principais gases da tabela periódica. Então, eu tenho que são da atmosfera, eu tenho nitrogênio e oxigênio, os gases nobres e o hidrogênio nessa tabela, que eu gostaria que vocês copiassem no caderno, tá bom? Mesmo porque a gente vai continuar as explicações de modo presencial. Vou tirar a apostila aqui de novo para eu continuar aqui no caderno. Bom, então aqui eu já copiei a tabela, ok? Tá bom. Ali eu estava falando de temperatura de fusão e temperatura de ebulição de gases. Então, o gás em temperatura ambiente,
a temperatura ambiente é 25 graus Celsius, eles são gasosos, certo? Então, a temperatura de ebulição é do líquido para o gás, por isso que elas são negativas. E a temperatura de fusão é do sólido para o líquido. Então, quando eu estou falando em gases em temperatura ambiente, eu estou falando que tem que ser menor do que isso, se ele estiver lá daquele lado. Por isso as temperaturas são negativas. A gente vai discutir melhor no presencial, porque é uma parte que vocês têm bastante dúvida, são os valores negativos, ok? Então vamos lá. O nitrogênio é um gás inerte, ele não reage com a maior parte das substâncias, por isso ele determina a característica relativamente estável da nossa atmosfera. O gás oxigênio, ele é o comburente das reações de combustão, mas em contrapartida ele é o gás imprescindível à vida de todos os animais, certo? Os gases nobres, eles são utilizados em iluminação e eles são inertes também, porque eles não reagem com as outras substâncias. E todos eles são retirados da atmosfera e comercializados por destilação fracionada, tá? O gás carbônico, ele é relacionado a alguns ciclos que a gente vai estudar aqui na sequência da matéria, e ele é relacionado também com o aumento da temperatura. Já vou falar aqui embaixo na revisão. Todos os outros gases podem ser poluentes, pode ser cloro, bromo, pode ser todos os gases que vocês imaginarem. Eles estão presentes na atmosfera, mas numa fração muito pequena, tá bom? Continuando aqui, uma pequena revisão. O efeito estufa é a característica que o nosso planeta tem de manter a temperatura, é uma estufa mesmo. Quem faz isso é a atmosfera, são os gases que estão presentes na atmosfera. Isso é um efeito natural. O efeito estufa é um efeito natural. Qual é o problema então? Por que todo mundo fala mal do efeito estufa? Porque com a quantidade de queima nas indústrias, nas residências, porque a gente tem o gás também, nos automóveis, nos veículos, aumenta muito a quantidade de gás carbônico, CO2. Aumenta muito, 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 muito na atmosfera. Quando aumenta muito, muito, muito essa quantidade, a gente tem um desequilíbrio aqui. Porque se o gás carbônico está ocupando o lugar, tem um desequilíbrio. Se tem um desequilíbrio, aumenta muito a temperatura do nosso planeta. Porque os raios do Sol, eles vêm para o nosso planeta, uma parte fica aqui que aquece o planeta, outra parte é mandada embora. O aumento do gás carbônico faz uma camada que age da seguinte maneira: os raios do Sol, eles entram para dentro do planeta e aquela parte que tinha que sair para manter esse equilíbrio da temperatura não consegue sair, vai aumentando cada vez mais. Então essa estufa está aumentando, o que para a gente não é bom, está aumentando a temperatura do planeta. Uma das soluções seria aumentar a quantidade de vegetação, principalmente de árvores, né? Que é um dos problemas que a gente está tendo com o aumento das cidades e com a grande industrialização, certo? Então tá bom. A chuva ácida é aquela que é responsável pela destruição de plantações, monumentos, prédios, metais e tudo que você tiver externo. O que aumenta a chuva ácida? Porque a chuva já é naturalmente ácida, do mesmo jeito que o efeito estufa aqui. Ela já é naturalmente ácida. O que deixa a chuva mais ácida? Substâncias que produzam ácidos fortes. Quais são as substâncias que a gente pode colocar na atmosfera que produz ácido forte? São os óxidos de nitrogênio e de enxofre. Então, isso aqui
é principalmente na indústria. A indústria libera nos seus processos isso aqui e produz esses óxidos. O óxido em contato com a água da chuva forma ácido forte e aumenta a acidez da chuva. Então, o ácido, para modificar a acidez da chuva, tem que ser forte. Por exemplo, o ácido formado com o gás carbônico, que é o ácido carbônico, não é forte, ele é fraco. Portanto, o gás carbônico não interfere na chuva ácida. Quem interfere na chuva ácida são os ácidos formados por nitrogênio e por enxofre. Eles são os responsáveis por esse aumento e por todo esse estrago que essa chuva muito ácida causa, tá bom? Então, eu fiz o formulário, eu espero que tenha ficado claro o que eu tentei falar aqui para vocês e eu espero que vocês consigam fazer essa lição agora, que é a primeira do 4º bimestre. Não desanimem, tá, pessoal? Continuem estudando. Até a próxima aula. Tchau!